Em 71 a.C., 185 mil dos soldados mais formidáveis de sua época acamparam, prontos para uma vitória certa sobre uma cidade que haviam sitiado. Seus escudos brilhavam à luz da lua e suas espadas estavam preparadas para o que seria um ataque decisivo. Esses não eram soldados comuns, eram guerreiros experientes, endurecidos por inúmeras batalhas, parte do formidável Império Assírio. Contudo, um evento sem precedentes estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história. Jerusalém estava cercada e parecia à beira da derrota. O rei Ezequias e seus habitantes estavam encurralados, enfrentando o que parecia ser uma destruição inevitável. Conhecido por suas conquistas implacáveis e táticas militares sofisticadas, o Império Assírio havia subjugado diversos reinos, deixando um rastro de devastação. As palavras do profeta Isaías ressoavam como um forte aviso contra este poderoso império. Ai da Assíria, vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu furor. Isaías 10:5. Situado ao longo dos rios Tigre e Eufrates, no que hoje é o norte do Iraque, esse império provocava temor em todo o mundo antigo. Refletindo sobre o poder aterrorizante da Assíria, o profeta Naum pintou um quadro assustador. Os seus escudos estão vermelhos, seus guerreiros vestidos de escarlate, os carros brilham como fogo de tochas. Naum 2:3-4. Essa descrição era suficiente para aterrorizar qualquer nação que ousasse desafiar o domínio assírio. Sob a liderança do rei Senaqueribe, que governou de 705 a 681 a.C., o Império Assírio alcançou níveis de poder e ferocidade sem precedentes, comparados a uma inundação devastadora. Como o profeta Isaías profetizou, o Senhor fará vir sobre eles as águas impetuosas e caudalosas do rio, o rei da Assíria com toda a sua glória. Isaías 8:7. Isso não era apenas uma figura de linguagem, mas uma dura realidade que se espalhou por todos os territórios conhecidos. No 14º ano de seu reinado sobre Judá, o rei Ezequias enfrentou o que parecia ser uma catástrofe inevitável. Segundo as Escrituras, o rei Senaqueribe da Assíria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou, segundo Reis 18:13. As fortalezas de Judá caíram uma após a outra, como folhas que caem no outono, diante do avanço assírio. Nínive, a capital da Assíria, era um símbolo marcante de seu poder e arrogância. O profeta Jonas destacou o tamanho da cidade observando: levava 3 dias para atravessar Nínive, Jonas 3:3, enfatizando sua grandiosidade. Dessa vasta cidade, Senaqueribe liderava suas forças com uma combinação de genialidade estratégica e precisão implacável. Os emissários assírios eram mestres em guerra psicológica, utilizando seus discursos para intimidar não apenas líderes, mas também cidadãos comuns. Registradas nas Escrituras, suas ameaças aterrorizantes revelavam sua abordagem. Falavam ao povo de Jerusalém em termos sombrios que causavam medo profundo, como evidenciado em 2 Reis 18:27, onde seus temíveis avisos prenunciavam um destino terrível. O Império Assírio já havia demonstrado sua supremacia ao subjugar o Reino do Norte. As 10 tribos de Israel foram levadas ao cativeiro, um fato histórico documentado em 2 Reis 17:5-6. Samaria, após resistir por 3 anos, acabou caindo diante da máquina militar assíria. Seu povo foi forçado ao exílio e disperso por todo o império, uma estratégia que os assírios dominavam para esmagar a vontade dos conquistados. A arrogância de Senaqueribe atingiu seu ápice quando ele, audaciosamente, comparou o Deus de Israel aos deuses de outras nações. Em uma declaração blasfema, seus emissários proclamaram: qual Deus de qualquer nação conseguiu livrar seu povo das mãos do rei da Assíria? O que aconteceu com os deuses de Ramate e Arpade?
E os deuses de Sefarvaim conseguiram salvar Samaria do meu poder? Segundo Reis 18, 33, 34. Este conflito não era apenas uma disputa por terras ou riquezas. Representava um desafio direto à autoridade divina do Deus de Israel. Os assírios, em sua arrogância, haviam ultrapassado um limite jamais afrontado por outra nação. Eles não estavam apenas confrontando um reino terreno, mas desafiando o próprio soberano supremo. As palavras proféticas de Isaías ganharam um significado renovado à medida que o cerco se aproximava. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará aqui uma só flecha, nem virá diante dela com escudo, nem levantará uma rampa de cerco contra ela. Isaías 37, 33. Essa garantia divina parecia improvável diante da força formidável do exército assírio. Agora, fora dos muros de Jerusalém, estava a mais poderosa força militar que o mundo havia visto até então. 185 mil soldados, máquinas de guerra, cavalos e carros de combate. Os assírios pareciam invencíveis, mas estavam prestes a aprender uma lição profunda que ecoaria por gerações. Nenhum reino terreno, por mais poderoso que fosse, poderia rivalizar com o poder do Deus de Israel. À sombra da crescente ameaça assíria, Jerusalém estava prestes a mudar o curso da história como a cidade do grande rei. Sob a liderança de Ezequias, cujo nome significa "O Senhor é minha força", as Escrituras o exaltam com elogios raramente concedidos a outros reis. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo os passos de seu antepassado Davi. Ezequias aboliu os altares idólatras, destruiu as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá, segundo Reis 18:4. Em uma época marcada por decadência moral e espiritual, Ezequias destacou-se como um exemplo de integridade. Desde o início de seu reinado, aos 25 anos, ele demonstrou uma determinação notável. Os textos sagrados exaltam sua fé incomparável no Senhor, o Deus de Israel, afirmando: "Entre todos os reis de Judá, não houve ninguém como ele, nem antes nem depois dele." Segundo Reis 18:5. Sua fé não era apenas superficial, mas uma convicção profunda que seria posta à prova nos momentos mais difíceis. Ao assumir o trono, o primeiro ato de Ezequias foi a restauração do templo do Senhor, que havia sido negligenciado e profanado. Seu pai, Acás, havia fechado suas portas, mas Ezequias rapidamente as reabriu no primeiro ano e mês de seu reinado, restaurando-as, como relatado em 2 Crônicas 29:3. Este ato foi mais do que uma simples reforma. Simbolizou um renascimento espiritual que começou com o próprio rei. Sob sua direção, Jerusalém passou por uma transformação significativa. Ele convocou os levitas para purificar o templo, removendo todas as impurezas. A adoração foi revitalizada. Os sacrifícios foram restabelecidos e a celebração da Páscoa, há muito negligenciada, foi retomada, marcando uma renovação que não era vista desde os dias de Salomão, filho de Davi e antigo rei de Israel. 2 Crônicas 30:26. Contudo, a liderança de Ezequias foi além das reformas espirituais. Ele também foi um administrador astuto e um estrategista habilidoso. Ciente das ameaças potenciais ao seu reino, ele fortaleceu as defesas de Jerusalém. Entre suas realizações mais notáveis estava a construção do túnel de Siloé, uma obra-prima da engenharia da época, projetada para garantir o abastecimento de água da cidade, mesmo sob cerco. A visão estratégica de Ezequias resultou na criação do tanque superior e do túnel que canalizava água para o setor ocidental da cidade de Davi, segundo Reis 20:20, assegurando a resiliência da cidade em tempos de adversidade. As preparações estratégicas de Ezequias iam ainda mais longe. Segundo as Escrituras, ele realizou extensas fortificações. Reparou todas as partes danificadas do muro de Jerusalém,
Construiu torres adicionais, ergueu outro muro ao redor do existente, fortaleceu o arsenal na cidade de Davi e acumulou um grande número de lanças e escudos, segundo Crônicas 32:5. Cada pedra colocada e cada arma forjada refletiam seu planejamento meticuloso e sua visão estratégica. No entanto, a verdadeira força de Jerusalém não estava em suas defesas físicas ou reservas de água, mas na fé inabalável de seu rei. Quando os rumores sobre o avanço das forças assírias chegaram a Jerusalém, Ezequias reuniu seu povo e entregou uma mensagem de significado eterno. Sejam fortes e corajosos, não temam, nem desanimem diante do rei da Assíria e do vasto exército que o acompanha, pois o Senhor, o seu Deus, está conosco. Ele não nos abandonará, nem nos deixará. 2 Crônicas 32, 7, 8. Nesse momento crucial em Jerusalém, a paisagem era marcada não apenas por fortificações físicas de pedra e argamassa, mas também por um espírito fortalecido de fé e oração. Sob a liderança virtuosa de seu rei, o povo reafirmou sua devoção ao Deus de seus antepassados. Estavam prestes a testemunhar uma das manifestações mais extraordinárias de intervenção divina já registradas. À medida que as tropas assírias avançavam, a poeira levantada por sua marcha formava uma nuvem ameaçadora no horizonte, anunciando a chegada de um inimigo formidável, conhecido por sua força aterrorizante. O relato bíblico descreve esse momento com clareza. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. 2 Reis 18:13. A primeira demonstração de poder veio de Rabsaqué, um oficial sênior assírio. Ele se aproximou não com armas em mãos, mas armado com palavras cortantes, posicionando-se junto ao aqueduto do tanque superior, no local do encontro histórico de Isaías com o rei Acaz. Rabsaqué iniciou seu ataque psicológico com uma retórica cuidadosamente calculada de ameaças e seduções, registrada meticulosamente nas Escrituras. Diga a Ezequias, rei de Judá, uma mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Por que você confia em meras palavras e estratégias? Em quem você deposita sua confiança para livrá-lo do meu poder? 2 Reis 18, 19 e 20. Essa batalha psicológica preparou o terreno para um confronto que transcendia o militar, atingindo diretamente os corações e mentes dos sitiados. Rabsaqué, conhecedor dos costumes locais, estrategicamente escolheu falar em hebraico, em vez de aramaico, garantindo que cada pessoa nos muros da cidade pudesse ouvir e entender suas palavras ameaçadoras. Esse foi um movimento calculado para gerar medo e criar divisão entre os moradores de Jerusalém. Em resposta, os oficiais de Ezequias imploraram: fale conosco em aramaico, pois entendemos, não fale em hebraico, onde todos podem ouvir. 2 Reis 18, 26. Ignorando os pedidos, o oficial assírio intensificou suas táticas, elevando sua voz em hebraico e proclamando: ouçam a declaração do grande rei, o rei da Assíria. Ezequias está enganando vocês. Ele é incapaz de livrá-los do meu poder. 2 Reis 18, 28, 29. Suas palavras eram como dardos venenosos, com o objetivo de minar a confiança do povo. A abordagem assíria era direta e implacável. Enfraquecer a autoridade de Ezequias, lançar dúvidas sobre a fé deles em Deus e finalmente propor uma alternativa sedutora. Rabsaqué declarou ousadamente: não deem ouvidos às palavras de Ezequias. O rei da Assíria oferece paz. Rendam-se, e cada um de vocês desfrutará dos frutos da sua própria videira e figueira, e beberá a água dos seus próprios poços. 2 Reis 18, 31. Essa proposta visava tentar os cidadãos sitiados com promessas de segurança e prosperidade, desafiando diretamente sua lealdade e determinação.
O confronto atingiu seu ápice de sacrilégio quando Rabsaqué audaciosamente equiparou o Deus vivo de Israel aos ídolos sem vida de outras nações. Algum deus de qualquer terra já livrou seu território do poder do rei da Assíria? O que aconteceu com os deuses de Amate e Arpade, ou com os deuses de Sefarvaim? Impediram eles que Samaria caísse em minhas mãos. Segundo os Reis 18, 33, 34. A carta enviada por Senaqueribe a Ezequias intensificou ainda mais esse desafio. Não deixe que o Deus no qual você confia o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Certamente você sabe o que os reis assírios fizeram a todas as nações, destruindo completamente seus deuses, e você acha que pode escapar. Segundo Reis 19:10. Esse cerco a Jerusalém transcendeu a agressão militar. Foi uma afronta direta à soberania do Deus de Israel. As palavras proféticas de Isaías ganharam um significado ainda mais profundo. A quem você insultou e blasfemou? Contra quem ergueu a voz e arrogante levantou os olhos? Contra o Santo de Israel. Isaías 37:23. O povo de Jerusalém estava diante de um dilema: confiar nas promessas de Deus, transmitidas por Ezequias, ou ceder aos ultimatos tentadores, mas perigosos, dos assírios. Apesar dos esforços de Rabsaqué para semear dúvidas com declarações como: não deixe que Ezequias o engane ao dizer: o Senhor nos salvará. Algum deus de qualquer nação já livrou sua terra do rei da Assíria? Segundo Reis 18, 32, 33. Os cidadãos de Jerusalém permaneceram em silêncio, obedecendo à ordem de seu rei. Não respondam a ele. Segundo Reis 18, 36. Esse silêncio era mais eloquente do que qualquer resposta verbal. Um silêncio de fé profunda, demonstrando sua confiança inabalável em Deus. Com a ameaça assíria pairando sombriamente sobre Jerusalém, como a escuridão antes de uma tempestade, um rei e seu povo estavam prestes a testemunhar uma manifestação extraordinária do poder divino. Um evento digno de ser registrado nos anais da história. Diante das provocações assírias, a resposta do rei Ezequias revelou o verdadeiro espírito de um líder devoto. Ao ouvir as ameaças, Ezequias não reagiu com desespero, mas com um ato profundo de fé. Rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e buscou refúgio no templo do Senhor. Segundo Reis 19:1. Esse gesto não era fruto de desespero, mas uma demonstração deliberada de humildade e total confiança na intervenção divina. O contraste entre os dois lados era evidente. O arrogante império assírio, confiante em sua força militar e em sua suposta supremacia, contra um monarca que se curvava diante do divino, reconhecendo plenamente sua dependência do Todo-Poderoso. As Escrituras relatam como Ezequias ampliou seu ato de devoção ao envolver seus conselheiros mais próximos, que também vestidos de pano de saco, procuraram o profeta Isaías. Eles transmitiram a mensagem de Ezequias. Hoje é um dia de angústia, repreensão e desonra, como quando os filhos chegam ao momento do nascimento, mas falta força para dá-los à luz. Segundo Reis 19:3. Em meio a essas circunstâncias extremas, a oração de Ezequias no templo se destaca como um episódio comovente. Ele apresentou a carta ameaçadora de Senaqueribe diante do Senhor, simbolizando sua fé absoluta. Sua oração expressava sua compreensão profunda da essência daquele conflito. Ó Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra, Criador dos céus e da terra. Olha para nós com misericórdia, ó Senhor. Do Teu trono celestial, ouve-nos. Considera as palavras de Senaqueribe, que enviou esta mensagem para insultar o Deus vivo. Segunda Reis 19, 15, 16. Em sua oração, Ezequias enfrentou as duras realidades impostas pelas conquistas assírias, reconhecendo seu histórico de destruição.
Ele orou: de fato, é verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e suas terras, lançando seus deuses ao fogo. Mas esses deuses não eram deuses de verdade, apenas madeira e pedra, obra de mãos humanas. 2 Reis 19, 17 e 18. Sua oração culminou em um apelo que transcendia a sobrevivência pessoal ou nacional. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. 2 Reis 19, 19. Seu pedido estava profundamente enraizado no desejo de exaltar e espalhar o renome do nome do Senhor por todas as nações. Essa demonstração profunda de fé foi característica do reinado de Ezequias. As Escrituras atestam sua confiança incomparável no Senhor, destacando-o como incomparável em fé entre todos os reis de Judá, tanto antes quanto depois de seu governo, 2 Reis 18:5. Agora, em um momento decisivo, essa confiança seria colocada à prova máxima. Enquanto Ezequias aguardava um sinal divino, as medidas práticas que ele implementara anteriormente estavam protegendo a população da cidade. O túnel de Siloé, que ele havia construído, fornecia a água essencial, e as fortificações aprimoradas da cidade ofereciam proteção física. No entanto, talvez sua maior realização tenha sido a fortaleza espiritual que ele instilou em seu povo. Suas exortações anteriores continuavam a ecoar dentro dos muros da cidade. Sejam fortes e corajosos, não temam, nem desanimem diante do rei da Assíria ou do vasto exército que o acompanha, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. 2 Crônicas 32, 7. A abordagem de Ezequias para a crise destaca uma verdade eterna. Em meio a provações profundas, a verdadeira força não vem de recursos externos, mas de um relacionamento profundo com Deus. Sua resposta exemplifica o princípio de que, diante de desafios formidáveis, o recurso principal do crente deve ser a oração. Enquanto Ezequias se prostrava no templo, aguardando orientação divina, a palavra do Senhor foi entregue através do profeta Isaías, trazendo uma garantia rápida e resoluta. Assim diz o Senhor acerca de Senaqueribe, rei da Assíria: eu farei este cerco chegar ao fim. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará aqui uma só flecha. 2 Reis 19, 20. Essa proclamação preparou o cenário para uma das profecias mais impressionantes registradas na Bíblia. Por meio de Isaías, Deus confrontou diretamente a arrogância do Império Assírio. O Senhor dispersará o orgulho de seus poderosos guerreiros como se fosse pó levado pelo vento. 2 Reis 19, 21. Isso representava uma reviravolta profunda. Jerusalém, que antes parecia destinada a cair sob o domínio assírio, agora era retratada desafiando seus conquistadores. A condenação do Senhor às ações de Senaqueribe revelou a gravidade de suas transgressões. A quem você insultou e blasfemou, contra quem ergueu a voz e arrogante levantou os olhos, contra o Santo de Israel. 2 Reis 19, 22. A ofensa do rei da Assíria ia além de uma simples ameaça militar. Ele havia desafiado diretamente a autoridade do próprio Deus. A profecia transmitida por Isaías desmontava meticulosamente a arrogância do rei assírio. Você se vangloriou através de seus servos, dizendo que com seus muitos carros subiu às alturas dos montes, aos picos do Líbano, derrubou seus cedros mais altos, seus melhores ciprestes. Você alcançou suas partes mais remotas, suas florestas mais densas. 2 Reis 19, 23. A profecia então revelou uma surpreendente revelação, mudando a perspectiva sobre o poder assírio. Declarou que todas as conquistas de Senaqueribe e a força de seu império eram, na verdade, parte do plano soberano de Deus. Você não ouviu? Há muito tempo eu o determinei. Nos dias antigos eu o planejei. Agora o realizei, para que você transformasse cidades fortificadas em montes de pedra. 2 Reis
19:25. Essa declaração divina indicava que as expansões assírias não eram meros atos de ambição humana, mas haviam sido permitidas por Deus para cumprir seus propósitos. A profecia concluiu com um julgamento divino definitivo, revelando a queda final das forças de Senaqueribe. Cortarei o suprimento de seus carros de guerra. Seus guerreiros não se vangloriarão mais nas ruas. Seus homens fortes perderão sua força. Segundo Reis 19:24. Por meio de Isaías, Deus transmitiu uma profecia clara e poderosa, enfatizando os limites do poder humano diante da vontade divina. Assim, o Senhor fez sua proclamação sobre o rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará aqui uma flecha, nem a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Ele voltará pelo caminho por onde veio e não entrará nesta cidade, declara o Senhor, segundo Reis 19:32-33. Essa profecia não apenas garantia a segurança de Jerusalém, mas também oferecia um sinal tangível para confirmar a mensagem de Deus. Este será um sinal para você, Ezequias. Este ano, vocês comerão o que crescer por si só, e no próximo ano, o que brotar do mesmo. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam seus frutos. Segundo os Reis 19:29. Era uma promessa tripla indicando segurança imediata, recuperação gradual e abundância futura. Os sobreviventes em Judá foram assegurados não apenas de sua sobrevivência, mas de um crescimento próspero. A promessa era clara. Mais uma vez, o remanescente da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. Segunda Reis 19:30. A profecia de Isaías foi concluída com uma declaração poderosa que ressoaria através do tempo. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Segundo Reis 19:31. Essa garantia afirmava que a libertação de Judá não viria da força humana ou da sabedoria estratégica, mas do compromisso fervoroso do próprio Senhor. As palavras transmitidas por Isaías expuseram a arrogância humana e afirmaram a soberania divina, servindo como um profundo lembrete de que quando Deus decreta, até os maiores impérios devem ceder. Quando o sol se pôs em Jerusalém, 185.000 soldados assírios cercavam a cidade. Suas tendas preenchiam o horizonte, enquanto o brilho de suas fogueiras iluminava a paisagem, parecendo estrelas que haviam descido à terra. Dentro da cidade fortificada, os habitantes de Judá prendiam a respiração, sustentados apenas pelas promessas proféticas e por sua fé inabalável em seu Deus. Naquela noite fatídica, como registrado em um momento crucial da narrativa bíblica, apenas 4 palavras anunciaram um ato divino que mudaria os registros da história antiga. Naquele entardecer, o anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio, ceifando a vida de 185.000 soldados. As Escrituras capturam a magnitude desse evento milagroso com uma simplicidade impressionante. Ao amanhecer, o chão estava coberto de cadáveres. Imagine o amanhecer revelando uma cena transformada durante a noite. Um acampamento outrora movimentado, agora silencioso. Um campo de corpos sob a primeira luz do dia. A profecia de Isaías foi cumprida com precisão e impacto formidável. Eu o farei voltar pelo caminho de onde veio, colocando um anzol em seu nariz e um freio em sua boca. Segundo Reis 19:28. Senaqueribe, o rei que se orgulhava de sua invencibilidade, recuou e permaneceu em Nínive, segundo Reis 19:36. A queda desse poderoso governante assírio continuou de maneira dramática. As Escrituras descrevem sua morte desonrosa. Enquanto adorava no templo de seu Deus, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram, segundo Reis 19:37. A ironia é marcante. O governante que desafiou o Deus vivo encontrou seu fim diante de uma estátua inerte, um testemunho contundente do verdadeiro poder em ação.
Esta narrativa oferece um contraste profundo, destacando que o Deus desprezado por Senaqueribe era de fato o Senhor dos exércitos soberano, como declarado por Isaías. Eu defenderei esta cidade para salvá-la por amor de mim mesmo e por amor ao meu servo Davi. Segundo Reis 19:34. Os muros de Jerusalém, aparentemente frágeis diante do cerco assírio, permaneceram intactos, sustentados não por argamassa ou pedra, mas pela proteção celestial, como havia sido profetizado. Ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha aqui. Ele não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Segundo Reis 19:32. A libertação de Jerusalém transcendeu uma simples vitória militar. Ela confirmou a supremacia do Senhor, ecoando o clamor do rei Ezequias. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos de sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Segundo Reis 19:19. O amanhecer revelou não apenas um campo de batalha coberto de inimigos caídos, mas proclamou uma vitória profunda da fé sobre o medo, do divino sobre o idólatra e da humildade sobre a arrogância. Os cidadãos de Jerusalém refletiram não apenas sobre a queda de seus adversários, mas também sobre a fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas. Nesse contexto, o convite do salmista ganha um significado mais profundo. Examinemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus. Salmo 46, 8, 9. Quando o amanhecer trouxe uma nova era para Jerusalém, tornou-se evidente que o mesmo Deus que havia libertado seu povo da escravidão no Egito com poder formidável, permanecia como o soberano orquestrador da história. A mensagem era clara: nenhum poder humano pode prevalecer contra o divino quando ele escolhe proteger os seus. A história da salvação de Jerusalém vai além das escrituras sagradas. A história contemporânea, corroborada por descobertas arqueológicas e crônicas antigas, fornece evidências impressionantes desse episódio milagroso. Entre as descobertas mais notáveis está o prisma de Senaqueribe, uma peça de argila hexagonal preservada no Instituto Oriental de Chicago. Inscrito nesse artefato, o próprio governante assírio relata seu ataque a Judá, observando: quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, cerquei suas cidades fortificadas e o prendi como um pássaro em uma gaiola. No entanto, curiosamente, ele omite qualquer menção de ter capturado Jerusalém. Para um monarca conhecido por registrar suas conquistas em detalhes, essa omissão é extremamente reveladora e está em total consonância com o relato bíblico encontrado em 2 Reis 19, onde a libertação milagrosa de Jerusalém é narrada. Heródoto, o renomado historiador grego frequentemente chamado de pai da história, fornece um relato intrigante relacionado aos infortúnios militares assírios no Egito, mencionando uma praga de ratos que durante a noite devastou seus equipamentos. Embora esse relato seja diferente da narrativa bíblica, ele reforça um reconhecimento histórico independente de um evento calamitoso que enfraqueceu subitamente as forças assírias. Além disso, as crônicas assírias corroboram outro aspecto crucial da história bíblica: o assassinato do rei Senaqueribe por seus filhos, fato também registrado nas crônicas babilônicas, confirmando com precisão histórica o relato das Escrituras, como visto em 2 Reis 19:37. Em Jerusalém, escavações arqueológicas revelaram evidências das meticulosas preparações do rei Ezequias para o cerco iminente, notadamente a construção do túnel de Siloé. Este túnel, uma antiga façanha de engenharia descrita em 2 Reis 20:20, foi escavado em rocha sólida e ainda hoje permanece como um testemunho da autenticidade do registro bíblico.
Além disso, na cidade de Laquis, uma das principais cidades de Judá, descobertas significativas foram feitas, incluindo representações dramáticas da campanha assíria contra ela. Essas representações foram encontradas nos relevos do Palácio de Senaqueribe, em Nínive, atualmente preservados no Museu Britânico. Esses relevos ilustram vividamente o cerco e a queda de Laquis, mas, notavelmente, não retratam a conquista de Jerusalém, destacando a importância histórica e bíblica da sobrevivência de Jerusalém contra as forças assírias. Assim diz o Senhor: este é o caminho, andem por ele. Isaías 30, 21. Essa orientação divina ressoa por meio das constantes descobertas arqueológicas em Israel, cada achado atuando como uma confirmação silenciosa da precisão do relato bíblico. Essas análises históricas vão além da mera confirmação. Elas elucidam as repercussões geopolíticas da retirada repentina do exército assírio. Isso não apenas preservou Jerusalém, mas também alterou significativamente a dinâmica de poder na região. A previsão de Isaías de que o remanescente da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará frutos para cima, diz Reis 19:30, se concretizou. Ele também proclamou: por isso o Senhor espera para ser bondoso com vocês. Por isso se levantará para mostrar-lhes compaixão. Isaías 30:18. O registro histórico atesta que essa paciência divina gerou frutos de maneira profunda. O compromisso do Senhor em proteger Jerusalém foi tão impactante que deixou uma marca duradoura tanto nos textos religiosos quanto nos relatos seculares. Isso é ecoado no Salmo 48:8. Como ouvimos, assim também vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelecerá para sempre. A contínua descoberta de evidências históricas reafirma essas verdades antigas, servindo como um lembrete de que o Deus da história ainda é soberano nos dias de hoje. Como aconselha 1 Coríntios 10:11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos chegou. Assim, a notável saga da salvação de Jerusalém é mais do que um capítulo do passado. Permanece uma fonte de orientação e discernimento para enfrentarmos nossas vidas atuais. A primeira e mais profunda lição emerge da resposta de Ezequias diante da crise. Diante de uma ameaça assustadora, ele instintivamente voltou-se para a reflexão espiritual. Ao receber uma carta ameaçadora, Ezequias a levou ao templo e a colocou diante do Senhor, conforme relatado em 2 Reis 19:14. Este ato destaca uma verdade vital. As vitórias mais importantes frequentemente começam no reino da oração. Esta história contrasta vividamente a confiança humana no poder terreno com a confiança no apoio divino. Enquanto Senaqueribe se vangloriava de sua força militar, declarando: com meus numerosos carros de guerra, subi até os altos das montanhas. 2 Reis 19:23, Ezequias tranquilizou seu povo afirmando: o Senhor, nosso Deus, está conosco para nos ajudar e lutar nossas batalhas. 2 Crônicas 32:8. Essa distinção evidencia a superioridade da segurança espiritual sobre a força física. Além disso, a narrativa alerta contra os perigos da arrogância. Provérbios 16:18 adverte: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. A soberba de Senaqueribe não apenas o colocou contra um adversário físico, mas também o levou a desprezar o divino, culminando em sua queda dramática, um lembrete poderoso dos riscos do excesso de confiança. Adicionalmente, a história de Ezequias ensina a importância de aliar fé a medidas práticas. Além de suas orações, Ezequias fortaleceu as defesas de Jerusalém, construiu o túnel de Siloé e armazenou armas. Isso se alinha com o princípio encontrado em Tiago 2:17.
A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé autêntica nos impulsiona a tomar ações informadas e prudentes, demonstrando que a verdadeira crença envolve tanto um engajamento sábio com o mundo, quanto uma devoção espiritual. Essa narrativa oferece uma valiosa lição sobre a importância de esperar o tempo de Deus. Naquela noite aterrorizante, com as forças assírias cercando Jerusalém, os habitantes precisaram se apegar firmemente à garantia divina. Como expresso nas Escrituras, a salvação está em arrependimento e descanso. Sua força está na tranquilidade e na confiança. Além disso, a história destaca a verdadeira intenção por trás da libertação divina. A oração de Ezequias resume isso. Ó Senhor nosso Deus, salva-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra reconheçam que só Tu és Deus. Nossa salvação não serve apenas aos nossos próprios interesses, mas manifesta a glória de Deus. O conceito de um remanescente fiel destaca-se como outra lição crucial. Em meio a um mundo que sucumbia ao domínio assírio, Jerusalém permaneceu firme em sua fé. As Escrituras afirmam: mais uma vez, o remanescente da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. Em nossos dias, diante de nossos próprios exércitos assírios, sejam eles lutas pessoais, pressões sociais ou ameaças à nossa fé, a mensagem continua relevante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por fim, este relato nos lembra que o Deus que esteve com Ezequias permanece constante ao longo do tempo, imutável, poderoso e fiel. Seus compromissos são sólidos, seu poder é eterno e sua lealdade é inabalável para com todos os que nele confiam. O Senhor fez grandes coisas por nós e estamos cheios de alegria. Inspirado no Salmo 126:3. O incrível resgate de Jerusalém ressoou ao longo do tempo como um testemunho duradouro do poder e da fidelidade de Deus. Refletindo sobre esse evento notável, testemunhamos um verdadeiro confronto de titãs, o maior império da época contra o Supremo Divino. De um lado, 185 mil guerreiros, máquinas de guerra formidáveis e uma aura lendária de invencibilidade. Do outro, um rei que abraçou a humildade, um profeta que proclamou corajosamente a verdade de Deus, e uma comunidade determinada a colocar sua fé no divino. Quando o amanhecer revelou a cena de devastação no acampamento assírio, com inúmeros soldados caídos, ficou evidente que o que ocorreu não foi apenas um triunfo militar, mas uma confirmação de uma fé inabalável. As Escrituras questionam. Muitos perguntam: quem nos fará prosperar? Faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós, ó Senhor. Adaptado do Salmo 4:6. Essa história ressoa profundamente em nossos dias, num mundo onde forças, assim como Senaqueribe, frequentemente desafiam a autoridade divina e desprezam aqueles que mantêm sua fé. A narrativa de Ezequias nos assegura que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Inspirado em 1 João 4:4. Essa narrativa alcança seu clímax não em um final, mas em um novo começo. Como foi profetizado, o fervor do Senhor dos Exércitos garantiu o sucesso. Referência em 2 Reis 19:31. Jerusalém não apenas sobreviveu, mas prosperou. Os poucos que restaram não apenas sobreviveram, eles floresceram. Para nós, agora, enfrentando nossas próprias dificuldades, as palavras de Ezequias ecoam com força. Sejam fortes e corajosos, não temam nem desanimem, pois o Senhor, seu Deus, está ao seu lado. Ele lutará por vocês, como registrado em 2 Crônicas 32:7. A história ilustra que nenhum obstáculo é grande demais para Deus. Segundo as Escrituras, ó Senhor soberano, tu fizeste os céus e a terra com tua grande força e com teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32:17. A mensagem essencial é clara.
Assim como o Senhor protegeu Jerusalém, tanto por sua própria vontade quanto por amor ao seu servo Davi, segundo Reis 19:34, ele continua a proteger aqueles que nele confiam hoje. Seus compromissos são firmes, seu poder é eterno, sua fidelidade é inabalável. Assim como aconselha o salmista, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Salmo 46:2. O mesmo Deus que salvou Jerusalém continua sendo nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda constante nos momentos de necessidade. Que esta história inspire as gerações futuras, lembrando-nos de que, segundo o Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. A ele pertencem a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém.